Olá, pessoal! A aula de hoje será sobre vistas de uma figura espacial. Mas antes de iniciar a aula de hoje, vamos dar um like, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as novidades e compartilhe o nosso trabalho aí com seus colegas. Então vamos lá? Então, as vistas de figuras espaciais também são chamadas de projeções ortogonais, que são imagens que são projetadas sobre o plano de forma perpendicular, a partir de uma figura geométrica. Essa figura geométrica que nós vamos analisar hoje é a pirâmide de base pentagonal. Essa pirâmide ela pode ser vista de várias posições diferentes. Por exemplo, ela pode ser vista de lado, que é o que nós chamamos de vista lateral. Ela pode ser observada de frente, que é o que nós chamamos de vista frontal. Ela pode ser observada de cima, que nós chamamos de vista superior. E ela pode ser observada de baixo, que nós chamamos de vista inferior. Então, vamos começar nosso estudo com a vista frontal. Então, nós já vimos que a vista frontal é quando o observador ele está de frente para o objeto, que no caso aí é a pirâmide, e ele projeta o seu olhar sobre a pirâmide, tá? Então, quando ele projeta esse olhar sobre a pirâmide, ele verifica aqui, ó, essas arestas e os vértices aqui, ó, do olhar dele. Então, quando ele joga isso aqui no plano, ou seja, se ele pegasse essa imagem que ele está olhando e projetasse na parede, o que ele veria? Ele veria esse triângulo. Então, ele teria que a vista frontal dessa pirâmide aí é esse triângulo isósceles. Então, vamos agora para a vista lateral. O observador ele está olhando a lateral da pirâmide e aí ele projeta esse seu olhar sobre a pirâmide. Então, ele está aqui, ó, observando essa imagem. Se ele pegasse essa imagem e projetasse na parede, então o que ele veria aqui, ó? Esse triângulo, que na verdade, como ele está olhando a lateral, ele vê ela completa. Então, ele vê outro triângulo isósceles. Então, ele observa que a vista lateral também é um triângulo. Vamos para o próximo. Quando o observador ele vai olhar por baixo da pirâmide, ou seja, ele está observando aí a vista inferior. Quando ele projeta o seu olhar, observa que ele vê aí, ó, o quê? Um pentágono. Então, a vista inferior é um pentágono. E agora, quando o observador ele olha de cima, ou seja, observando de cima a pirâmide, a vista superior, quando ele projeta o seu olhar, observa que ele está projetando o olhar no chão. O que ele vê não é a pirâmide em 3D. Ele vê o vértice sendo projetado no centro do pentágono, dessa forma aqui, ó. As arestas, todas as linhas, no caso, todas as arestas, elas se projetam como linhas no chão. E o encontro dessa linha é o vértice da pirâmide. Então, quando elas são projetadas, as arestas elas convergem para o ponto, que é o vértice aqui no centro, e elas formam linhas no plano. Então, o que ele vê é o pentágono, as arestas projetadas como linhas, e o encontro dessas arestas aqui, no caso, é o vértice da pirâmide. Então, ele vê essa imagem aqui, ok? Então, a vista superior é o pentágono com as linhas. Essas linhas, não se esqueçam, são as arestas, essas arestas aqui, da pirâmide, que são projetadas no plano, ok? Então, vamos lá. Vamos relembrar. Vista frontal, o que ele vê? Ele vê um triângulo. Vista lateral, o que ele vê? Ele vê o triângulo também. Vista superior, ele vê a projeção das arestas no plano, né? E vê o pentágono, que é a base. E a vista inferior, ele só vê o pentágono, ok? Então, vamos lá para o exercício. Observe a imagem abaixo e responda. Então, observe que a imagem é um U.
Então, aqui nós temos um U, tá? Formado por cubos. No caso aqui eu tenho 7 cubos que formam esse U. E aí, querem que a gente responda na ordem. Quem é a vista frontal? Qual dessas aí abaixo é a superior e qual é a lateral? Então, agora você vai pausar o seu vídeo, vai tentar fazer sozinho e aí a gente já volta com a solução dessa questão. Pause seu vídeo. Então, vamos lá, vamos analisar aí as vistas. Primeiro, nós vamos fazer a vista frontal. Então, observe aqui que o observador ele está de frente para a imagem, no caso o U, e ele projeta o seu olhar sobre o U. Então, olha o que ele vê. Ele vê a parte da frente, que também é um U, formado agora por quadrados, porque ele está fazendo, lembra? A projeção ortogonal. Ele está projetando essa imagem na parede, que é o que ele vê. Então, daí você tira que a número 2 ali é a vista frontal. Vamos fazer agora a vista superior. Então, observe que agora a pessoa está olhando de cima do objeto. Então, quando ela olha de cima, o que ela vê? Ela vê 3 quadrados, só que esses 3 quadrados estão o quê? Projetados no plano. Então, olha o que ele vê aqui. Ele vê 3 quadrados no chão. Então, é lógico aqui que só pode ser a questão de número 3. Então, aqui a projeção, ou seja, a vista superior, é a 3. Vamos agora para a lateral. O observador está na lateral. O que ele vê? Ele vê essa união de 3 triângulos aqui. Então, quando ele olha aqui, ele vê esses 3 triângulos unidos. Então, aqui só sobrou a 1. Então, a 1 é a vista lateral. Tchau, pessoal. Até a próxima.